Bom dia, então. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os movimentos sociais, né? Nós começamos isso já na aula passada e vamos dar continuidade a, a esse assunto, né? Que nos diz respeito, porque somos um resultado desses movimentos sociais, queira ou não, seja direto ou indiretamente, né? Nós pertencemos ou somos resultados desses movimentos sociais que acontecem, né, ou vêm acontecendo nos, nos últimos séculos, vamos colocar assim, nos últimos séculos, né, porque né, nós sabemos que os movimentos sociais eles são característicos, né, do século XIX para o século XX, né? Ou, em outras palavras, né, da teoria para a prática. Tá? Nós havíamos já falado um pouco sobre isso daí, vamos continuar falando um pouco mais sobre isso, né? Porque a estrutura é a base, é o começo de tudo que nós vamos, de tudo aquilo que nós vamos entender como uma revolução provinda, né, desses movimentos, né, que se formam no sentido de reivindicarem algo com relação a seu, ao mundo, com relação à sua contemporaneidade, com relação aos seus assuntos, né, com relação às suas especificidades ligadas à sociedade, ligadas vamos colocar uma melhora, bom, pelo menos é isso, né, a ideia, né, as tentativas são sempre de se pensar o, o amanhã, né, de uma forma diferente. É claro que dentro de todo esse contexto também surgem, né, movimentos sociais que não deixam de ser, né, vamos colocar assim, especificidades diferentes das quais se trata do bem comum, né? Ou, por exemplo, um movimento social que não constrói, né, que não está ligado ao conceito de uma mudança para o bem de todos, pode ser um movimento social que abarque, né, ideias que não foram em outros momentos bem aceitas, né, ou que foram de uma certa forma rejeitadas pelo mundo, né, como por exemplo o nazismo, né? Vocês sabem o que é o nazismo, já estudaram provavelmente no ensino fundamental, já tiveram algumas aulas com os professores, né? A respeito da Primeira para a Segunda Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra, 1914 a 1918, né? Então, uma durabilidade, um momento de 4 anos de desespero no mundo, né? Que acontece na Europa. Depois você tem um intervalo de 1918 até 1939, quando começa e se inicia a Segunda Grande Guerra, que vai de 1939 a 1945. Então, nesse período aí, nós temos a formação, né, de um Estado, tá? Nacional, né, socialista, né? Um momento onde não só se formava essa nacionalidade, né, de um estado, nacionalidade de um estado alemão forte, baseado numa política militar, mas se formava também o comunismo ali na antiga União Soviética, né? Então essa esse pensamento perdurou pós-guerra, pós 1945, né? E vem até nos nossos dias atuais, tá? No Brasil não é frequente, mas em alguns lugares, né? Em algumas regiões, em alguns países europeus ainda acontece, mas não pense que não acontece no Brasil, acontece sim, né? Não sei por que cargas d'água, né? Porque num país tropical que tem suas características, né, que não tem nada a ver com uma superioridade da raça ariana, né?
que é o que sugerem, né, os neonazistas, né, vamos colocar assim, a raça pura, que não passou por essa guerra, né, participou, mas não foi, não teve uma relação tão direta, entrou no final como muitas outras tropas aliadas, né? Ter neonazista, ainda mais com a nossa formação, né, de um país que temos mais, basicamente é quase equilibrado entre negros, brancos e negros, né? Falar em neonazismo para mim é uma piada. Mas vamos falar, né, que se trata também, por mais que seja uma coisa meio que absurda, contraditória com a nossa cultura, não deixa de se tratar de um movimento social. Então, todos os movimentos sociais, para cada qual existe lá a sua reivindicação dentro dos parâmetros que cada movimento social carrega, dos modelos que cada movimento social carrega. O que é em comum é que se trata, né, de um movimento equilibrado dentro de uma sociedade, que tem um equilíbrio dentro de uma sociedade para reivindicar aquilo que lhes compete. Tá? Então, ao revisitar, ao trazer de volta esse assunto, não é uma coisa que a gente precisa, né? Não é um assunto que a gente quer, de uma certa forma, né? Nós precisaríamos melhor, né? Retomar com mais afinco, mas eu acho interessante porque se trata muitas vezes de assuntos que nós muitas vezes não dominamos, tá? Nós vemos o que está acontecendo, olhamos para aquilo e não temos uma percepção mais aprofundada, como nós estamos tendo aqui. Então, esse é o momento para nós se empenharmos, para nós interferirmos, né, para nós buscarmos as causas mesmos, né, o que está por detrás daquilo tudo, qual a política que está por detrás daquilo tudo. Se existe uma política, existe sim, sempre vai existir. Nada, você não sai à rua por um acaso, né? A não ser para de repente, né, a não ser que aquilo que você, né, que aquele movimento social seja uma extensão de algo que se desprenda, né, de um assunto, né, o que menos seja válido ali, o que menos aconteça ali é a relação, né, ou possa ser a relação, tá? De afinco com a causa. Tá? Como foi, por exemplo, os movimentos sociais dos últimos 5 anos para cá. Tá? Ou dos últimos 10 anos, quem sabe, mas acho que dos últimos 5 ele fica mais claro aí. 2015, vamos colocar 2014, 2013, 2014, 2015, 2013 principalmente ali, né? Quando se acirrou os ânimos entre direita e esquerda, o impeachment da Dilma Rousseff, né? Muitas vezes muitas vezes, né? Isso vem à tona como o movimento social, né? O impeachment em si também, né? Ele chegou às pessoas, né? Por intermédio do quê? Por intermédio das redes sociais, não é verdade? Então, o que aconteceu? As pessoas associaram aquele momento presente, né? Em que também poderia ficar para a história, assim como foi o impeachment de Collor em 1989 ou 90, não lembro, acho que foi 89, 88 e 89, se não me engano. Tá? Então, eram filhos dos caras pintados, tá? Mas daí a gente tem que questionar, né? Por exemplo, qual a validade de todos desses acontecimentos ou desses movimentos sociais? Será que realmente estavam ligados com a causa? Então, eis a questão. Então, é interessante se perguntar sobre isso, falar sobre isso, por quê?
Tanto num quanto outro eu fiz parte, mas tanto um quanto outro não fui para a rua. Eu fui uma pessoa que acompanhou olhando, vendo, por perceber, tá, que em ambos os casos, né, o povo foi usado como manobra de massa. Então, eu participei lá do movimento dos caras pintadas, né, em 1978, lá, e achava tudo aquilo uma idiotice, uma imbecilidade, cara. Um retardamento mental generalizado, onde a juventude cara pintada, que provavelmente são os pais de vocês também, né, que são eu, né, a minha geração é a geração dos pais de vocês, provavelmente, pessoas que estão aí com seus 45, 46, 47 para 50 anos, né? Fizeram parte da geração cara pintada. E foi uma falácia. Pergunta para os pais de vocês. Na minha opinião, foi uma falácia. Na minha opinião, foi um retardamento coletivo, mental. Quem tirou o Collor não foi. Você acha que foi o povo? Para. Você acha que o povo tem poder para isso? O povo não tem. Ele é usado como manobra de massa. Só isso. Ele é usado como manobra de massa. Né? O povo não tem capacidade. O povo brasileiro não tem capacidade política. É infelizmente que eu falo isso. Mas não tem. Não tem. Vocês vão saber que não tem. É fácil de saber isso daí. Lembrem, vocês, garotos e garotas, lembrem que tivemos aí, eu acho que em 2000 e... Deixa eu ver, 2016, não, 17, acho que foi 2017 ou 2018, foi 2018, se não me engano. 2018, nós tivemos uma greve, né, geral dos caminhoneiros, né, que pararam de fornecer combustível né, para os postos de gasolina, gás de cozinha. Lembram disso? Se quiserem participar, que estão na sala podem participar, seriam bem-vindos, né? Mas não sei se vocês Sim, lembram. professor. Oi? Você lembra? Lembro sim. Então, cara. E você lembra o que aconteceu? Quem quebrou essa barreira? Ah, aí já não. Não lembra? Então, cara, quebrou essa barreira foi o próprio povo. E a greve estava sendo feita em benefício do próprio povo, tá? Para que as coisas mudassem, para que o preço da gasolina abaixasse. Deixa eu ver quem que é você aqui. Você é o Felipe, né? Hein, Felipe? Para que o preço da gasolina baixasse, brother. Entendeu? E daí eu te conto assim, eu moro, eu moro numa região que é a saída para as praias aqui de Curitiba, né? São José dos Pinhais, eu moro bem próximo do pedágio. E como estava tudo parado, eu peguei minha bicicleta e falei, eu vou dar um rolê, eu vou dar uma sacada que está rolando mais próximo do movimento, né? Para ver o que está acontecendo, né? Daí cheguei próximo de um posto de gasolina, que é a saída para as praias aqui, e ali eu embasbaquei, assim como eu embasbaquei na época também de 1988, com lá a juventude cara pintada lá, né, cara? E assim como eu embasbaquei com tantos outros movimentos que foram, como tipo bater panela, sair na rua vandalizando patrimônio público, eu embasbaquei com esse também, né? Porque eu vi uma fila de carro gigante que subia, mas não era para apoio aos caminhoneiros ali que estavam ali, né, que estavam passando fome, com roupa de 4, 5, 6 dias passados já, né? Eram pessoas que estavam ali loucas para abastecer seu carro para ir para a praia. Então, para mim, a imagem do Brasil é isso, cara. Isso é o grito de rebeldia do povo brasileiro, cara. Ah, mas eu e meus pais não fazemos. Sim, você e seus pais e eu também não faço. Não, né, eu estou pronto aqui para, né, vamos colocar assim, sou aquele soldado da reserva que está pronto para entrar em combate, né? Pode ser que seja isso, né? Se eu ver que exista um afinco, se eu ver que exista, né, uma seriedade das coisas, o povo brasileiro não tem essa relação com a mudança, com a política, com a mudança, com os movimentos sociais,
né? Infelizmente, nós não temos isso, né? Nós deixamos que façam, deixamos que as estruturas, deixamos que as mudanças ocorram ou sejam feitas por quem está lá em cima. Daí nós perdemos para você entregar o gado para o ladrão de gado, né? Daí a gente não chega a lugar nenhum e nunca vai chegar a partir do momento em que nós passamos a ter total confiança, né, em uma política extremamente corrupta. Então, não tem como. Né? Então, os movimentos sociais deveriam ser, né, ou em todo o seu tempo que ocorreram, deveriam ser movimentos com afinco. Né? Teve até um momento que eu lembro que eu dava aula num colégio de estado, em Curitiba, né? E um colégio que eu gostava muito de trabalhar por eu ter uma relação assim bastante aberta com os estudantes de ensino médio, né? Existia um respeito muito grande, uma reciprocidade de conversa, e eles gostavam de mim, eu gostava deles, etc, né? Enfim, a gente chegou a conversar, eu cheguei a orientar algumas turmas, né, a respeito do que seria, de como interferir, qual a relação que se tem, que se deve ter no caso de uma relação do movimento social que está na rua, né? Que era totalmente o contrário do que muitos ali acreditavam. Ali, né? Tinha um pessoal que era mais acirrado, uma garotada que e tem que ser, né, meu? A garotada da idade de vocês aí tá pegando fogo mesmo. É isso aí, cara. Faz parte da juventude mesmo, né? De serem ativos, né? Mais contundentes, né? De querer as mudanças agora e não amanhã, né? De querer ver acontecer essas mudanças. Isso tudo, entendo que tem uma relação com os movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles são característicos de jovens e não de velho. De velho, o que mais não é que as pessoas mais velhas, né? Elas já têm elas têm uma balança, né, que funciona diferente, né, cara? Né? Os pesos são outros, né? O equilíbrio, busca o equilíbrio, né? Busca-se o diálogo, né? A juventude já é mais porra louca mesmo, e como eu falei, é normal isso, né? É, em 88, lá o movimento cara pintar. Eu não fiz parte porque eu sempre eu tenho uma coisa é você ser né, entender você ser está, né, está explodindo ali, exploit total, né, cara, para pronto para a guerra, mas você entender de que lado você está lutando, né, cara. Então, isso foi uma coisa que eu tive comigo ali, né? Eu sempre tive a percepção dessas coisas. Uma coisa que eu sempre fui, né, bem instruído, não por vamos colocar, pelos colégios da minha época, até porque meus colégios estavam acabando de sair da ditadura militar. Eu estudei numa época em que ainda a ditadura militar acontecia, né? O meu ensino primário, de primeira a quinta série, de quinta série, até a quinta série, mas em 85, daí houve abertura ali, né? Democracia, direto já, ali foi um pouco antes, mas depois vem né, Getúlio, Tancredo Neves e coisa e tal. Era uma época um pouco antes, eu cheguei a estudar na época da ditadura militar e passando pela transição. Então, eu não tive professores que me orientaram, porque o coitado do professor não podia, muitas vezes, falar muita coisa. Né? Existia uma repressão, tá? Existia uma repressão que todo mundo era, de uma certa forma, né, vamos colocar assim, vigiado. Né? Então, eu não tive isso no colégio. Hoje vocês têm professores revolucionários, que não são tão revolucionários assim. Né? São professores mais sonhadores do que revolucionários. Tá? Mas, enfim, mesmo assim, mesmo de 85 para cá, né, eu fiz parte de movimentos, né, dentro de uma cultura,
vamos colocar, era uma cultura ligada à música, ligada à arte, ligada à literatura, né? Que era uma cultura contundente, era uma cultura, vamos colocar assim, anárquica, mas não no sentido de anarquia total, né? Como nós conhecemos, como se conhece, como se acredita que seja, né? Apesar de eu acreditar mais no caos do que na ordem, naquele momento, naqueles instantes, né? Então era um movimento cultural que tinha uma política relacionada ao modo à esquerda, né? Mas a esquerda em si mesmo, a esquerda realmente não, né, tanto é que eu fui fazer história, né? Aí eu fui estudar para entender aquilo. Depois eu falei, pô, não é bem assim também, né? Mas existia uma relação, né, muito forte com as coisas acontecendo, com aquele momento, justamente pela falta, muitas vezes, de informação. Não se tinha computador, eu passava, pelo menos, eu era sempre pertencia à classe média, à classe baixa, vamos colocar assim, né? Sempre morei em periferia, moro até hoje, né? E eu sempre vi o andar das coisas acontecerem, né? Então, mesmo naquela época lá, como não tinha computador, bom, nem televisão a gente tinha, eu não tinha computador, eu saía da onde eu moro, até hoje, né? São José dos Pinhais, né? Tá? Ia até o centro e passava o dia, às vezes com fome, na biblioteca estudando, né? Mas estudando mesmo, passava com uma mesa cheia de livro lá, para entender as coisas, né? Então essa relação com o estudo, essa relação com a mudança, né? Essa relação com o momento fez com que, pelo menos da minha parte, e outros tantos, tá, né? Colegas meus assim, passassem a entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo, né? E não era nada daquilo que a juventude, a geração cara pintada queria lá. A geração cara pintada estava lá da mesma forma que estava essa geração dos filhos dos caras pintada. Atrás de quê? Atrás de namorico, paquerinha, atrás de fumar um bag, atrás de tomar um trago, né, beber. E, cara, foi o que eu vi. Eu vi agora recentemente o que eu via há quase 30 anos atrás. Entenderam? Então, essas coisas tem que ter muita cautela em se falar sobre questão de movimento social, de participação. Lembre que os movimentos sociais não precisam ser exatamente, ou não precisa existir tal lugares de bomba e pancada para tudo quanto é lado. Apesar que muitas vezes a necessidade acontece por interferência de força maior, né? Como foi, por exemplo, um movimento social, né, que foi o de 2014, né, na Praça Nossa Senhora da Salete, com o governo do Paraná, o nosso colega que não mora no Paraná, mas acho que já deve ter ficou sabendo, né, ou ouviu, né, Felipe, sobre o governo descer porrada em professor aqui, né? Então, foi um movimento social que sofreu uma repressão muito grande, tá? E foi inevitável ali, foi inevitável o conflito. Por quê? Porque o professor estava se defendendo de borrachada, de polícia, ou de bala de borracha, ou de gás lacrimogêneo. Então, as pessoas estavam se defendendo para não apanhar, né? Para não ser pior do que foi. Então, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso daí na próxima aula, na próxima quinta-feira. Eu já comecei a fazer. Me avisem, viu? Já que vocês estão sempre comigo aqui, e eu acho bacana isso. Me avise, professor, você já deu já recuperou a informação, já fez um remember ali, para a gente ir para frente, que eu tenho mais coisas para passar aqui para vocês dentro dessas questões aqui. Mas é interessante, mesmo que às vezes a gente retome 2, 3, 4, 5 vezes, isso não importa. O que importa é que nós entendermos bem isso, né? Nós passarmos, né? Eu contribuir com vocês com a minha relação com esse tema, com essa temática,
né? E fazer com que vocês também conversem com, né, busquem conversar com os pais, com os tios, né? Aquele tio solteirão lá que não casou lá, pergunta para ele, pode saber que ele tem alguma relação aí com esse passado que eu estou falando com vocês aqui, tá legal? Então é isso aí. Eu busco semana que vem mais questões que vão implementar, complementar e enriquecer o nosso tema aqui, ok? Tenha um bom dia, até amanhã. Amanhã nós temos aulas de história, ok? Tchau, tchau.